Agora, pensando pelo lado do Corinthians, o Palmeiras, pelo menos, tá ali, né, na briga pelas Copas, está na Libertadores, está brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Essas pretensões, nas Copas, com certeza, o Corinthians não tem, tirando, obviamente, a Copa do Brasil, porque já caiu na pré-Libertadores e também na Sul-Americana. E também a gente não imagina o Corinthians brigando pelo título brasileiro. E tem um treinador sendo muito pressionado. Qual poderia ser, PVC, o reflexo de uma eliminação no caso do Corinthians? Você acha que seria uma pressão muito grande para cima do Dorival? Seria uma temporada praticamente terminada? Ou não? Não seria. Só que, eu não gosto muito dessa história de o ano termina em agosto. Porque o ano vai continuar, o Corinthians vai tentar vaga na Libertadores, embora seja difícil, mas vai continuar tendo muita coisa para fazer. Mas o risco iminente é do Dorival sair. Embora seja injusto, porque você não tem... É injusto... É uma coisa que é curiosa. Não é injusto com o treinador, é injusto com o clube. Você trocar de técnico a cada 18 jogos, a cada 14 jogos, a cada 15 jogos, a cada 20 jogos, é injusto com o clube. Você pensar que o Corinthians tem o nono técnico em clássicos, desde que o Abel começou nos clássicos Palmeiras e Corinthians, o Abel faz 19 clássicos consecutivos, mais do que o Oswaldo Brandão, que fez 18 pelo Palmeiras, fez 20 ao todo, o Filipão fez 21 seguidos. Então, assim, é injusto você pensar não com o treinador, é com o clube. Mas está claro que, pela nossa lógica, se o Dorival for eliminado pelo Palmeiras, a chance de cair vai ser gigantesca. Por causa do clube. Como é que está o clube hoje? O Corinthians é a melhor escolha possível para trabalhar? Se você pudesse ser técnico de algum clube, tá? Se eu te oferecesse 2 milhões de reais por mês, você ia, né? Mas para você trabalhar num lugar estável, você iria para o Corinthians? Não. Pela estabilidade, não. Porque o Corinthians não está oferecendo estabilidade nenhuma. Mas é claro que se perder, o Abel não vai cair se perder para o Corinthians. Em tese. O Dorival pode cair se perder para o Palmeiras. Acho que na soma dos 2 jogos, não no primeiro jogo. Você acha que corre esse risco, Hernan? Fabinho Soldado tem ali, né? Ele tem um trabalho muito alinhado com o do Dorival, inclusive você já trouxe informações corroborando com isso. Mas é claro que é um momento de muita instabilidade no clube como um todo, uma instabilidade política danada que interfere em campo. E aí até o próprio futebol, né? Toda a comissão do futebol fica insegura nessa relação. Você acha que pode chegar a esse ponto? Não vai partir do Fabinho, né? Isso seria da gestão. Uma decisão como essa, ela seria de quem hoje comanda o Corinthians de maneira interina e que pode mudar isso a partir do momento que você tiver o resultado do dia 9. O trabalho no dia a dia do Corinthians é um trabalho assim que há uma pressão, há uma insatisfação com o desempenho do time, mas existe também o argumento de que até pouco tempo atrás você não tinha o Yuri Alberto. Você teve ali um período em que alguns jogadores caíram de rendimento, tipo o André Carrillo, o próprio Martínez. A zaga precisava dar uma ajustada. Agora o Dorival tem encontrado a solução com o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Então, assim, o Corinthians foi, ao longo desses últimos meses, ou dessa chegada do Dorival, buscando ajustes no time. E o Fabinho Soldado, internamente, prega muito isso, assim, de ter um trabalho responsável, de ter um trabalho com paciência, de construir uma equipe que possa ganhar corpo e ganhar confiança com esse período, com esse tempo. Só que esbarra na questão política, esbarra na questão Memphis, esbarra na questão da falta de reforços, da falta de grana. E aí é muito mais fácil você fazer o quê? Tirar o treinador. Esse treinador a gente não contratou, então vamos pegar outro. Tem o Vojvoda aí no mercado, que um monte de corintiano quer ver o Vojvoda. Então, assim, quem está no dia a dia do futebol, que está ali no guarda-chuva do Fabinho, entende que isso não é a solução.
que não adianta trocar. Beleza, você vai trocar mais um treinador, você vai pagar mais uma multa rescisória, você tem que ver se o cara topa o projeto e até ele chegar e adaptar com esses jogadores, obviamente você olha para o Corinthians e precisa de reforços. Então esse treinador vai chegar, vai pedir reforços e aí, como é que o Corinthians vai fazer num passe de mágica tudo isso? Então, quem está no futebol no dia a dia, quem está no CT, entende que essa não é a solução. A solução, sim, é continuar trabalhando. Só que para trabalhar precisa ter paz. E o Corinthians não está tendo paz. Precisa muito, e é algo que não está tendo, por isso uma vitória hoje seria fundamental, né? Para trazer um pouquinho de tranquilidade aí para dentro do CT e para o clube como um todo, ainda mais que tem um processo de impeachment em andamento com a votação aí contra o Augusto Melo já prestes a acontecer no dia 9. PVC, quando a gente olha para essa partida, é inevitável pensar na final do Campeonato Paulista, né? Que foi uma final polêmica, que deu Corinthians, saiu campeão. De lá para cá, esse jogo é menos equilibrado do que aquele confronto? É um Corinthians que passou por mais problemas depois daquele momento, terminou o ano passado, né, numa alta grande, numa arrancada muito grande, emendou num título paulista, depois vieram todos esses problemas aí extracampo. É um Corinthians que cai e um Palmeiras que talvez se fortalece, ou você não vê dessa forma? É um jogo mais ou menos equilibrado que aquele? Minha senhora... Lá vem. A senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Ele gosta. Eu gosto. Vai ter que fazer a voz. Cadê a voz? A voz do Lima Duarte. Eu não sei fazer a voz do Lima Duarte. Tipo a do Juvenal, assim, não sei? Não, o Juvenal é melhor, é mais fácil. Você não sabe o que é um Corinthians Parmeira. Eu acho que assim, o Palmeiras está melhor, mas o Palmeiras não está pronto. A gente não pode perder de vista que o Palmeiras abriu mão de 12 jogadores do elenco nesse ano. E é muito claro, o bendito do áudio do Dudu de ontem, com o Anderson Barros, evidencia o que a gente está dizendo aqui desde o começo do Campeonato Brasileiro. Quando o Anderson diz para o Dudu, nós estamos fazendo uma reformulação. Então, fazendo uma reformulação. O Palmeiras abriu mão com a necessidade de vender o Mike, porque o Mike pediu para ir embora, o Palmeiras abriu mão de 12 jogadores com potencial de titularidade. Então, é um outro time. E amor à primeira vista existe, mas não é toda vez. Então, o time está demorando mais para engrenar. O time não é equilibrado, o time não é regular. O time joga uma partida boa e 2 partidas mais ou menos. Então, não dá para ter certeza do que vai acontecer hoje. Acho o Palmeiras mais forte. Acho que o Palmeiras tem um rosto mais definido do que ele vai fazer. Ele vai subir marcação, tentar recuperar a bola no campo de ataque, tentar ter paciência para circular a bola, como teve no primeiro tempo contra o Grêmio. Mas não é um time pronto. E vai jogar em Itaquera, e dessa vez Itaquera não vai ter o problema do facial, então vai ter estádio lotado. É muito difícil de dizer o que vai acontecer. Principalmente por essa questão de que o Corinthians e Palmeiras é o clássico, o único clássico de São Paulo, em que o mandante não é favorito. Eu acho muito imprevisível o que vai acontecer. Mas acho que esse ponto é importante entender. O Palmeiras é um time em reformulação e o Corinthians é um time em reformulação que volta a ter, depois de quase 4 meses, os seus 3 talentos maiores juntos. Esse é um motivo para comemorar bastante, né? Para o Dorival Júnior comemorar, porque você tem Rodrigo Garro e Yuri e o Memphis Depay jogando juntos, algo que não acontece, como o PVC trouxe, há quase 4 meses desde a final do Campeonato Paulista. E cada um passou por um processo, né? Foram lesões, teve data FIFA também. Hoje eles se reencontram. É para comemorar, né, André? A gente está vendo aí, ó, o Garro, 17 jogos, 1 gol e 2 assistências, como eles têm participações muito efetivas, né, em todos os feitos do Corinthians, nas vitórias, nos gols, enfim. Yuri, 36 jogos, 13 gols e 1 assistência. E o Memphis, 32 jogos, 7 gols e 11 assistências. Com eles juntos, é um Corinthians diferente, é um Corinthians que tem um aproveitamento muito maior e que tem um poder de fogo muito maior também. O último jogo foi 27 de março, então faz 4 meses isso mesmo. Foi o último jogo que foi a final do Paulista. Do Ramon, né? Ramon Dias era o treinador. É a primeira vez que o Dorival vai ter os 3 juntos. Primeira vez. Primeira vez. Então faz bastante diferença, né, para vocês. Assim, no sábado, pós-jogo, o Corinthians deixa o Nilton Santos sentindo um gosto de vitória. Era quase que uma euforia. Não vou dizer que comemoraram um empate, senão o torcedor vai ficar bravo comigo aqui, mas era quase uma euforia pelo fato do segundo tempo ter buscado e ter saído com a sensação de que poderia ter vencido o jogo.
Esse é um ponto importante pela volta do Yuri, pela retomada do time contra uma grande equipe que é o Botafogo, né? Isso, obviamente, já estava se projetando a quarta-feira. Por quê? Porque acaba o jogo, os jogadores foram cumprimentar a torcida e a torcida lotou lá o espaço reservado para os corintianos lá no Newton Santos e a Fiel começa a puxar. É quarta-feira. E aí os jogadores foram aplaudindo. Quando sai, já sai com aquela coisa de quarta-feira. E aí quando você bate papo ali no final do jogo, aquela coisa, os caras já estão bem trocados e tal, era muito esse papo. Pô, agora vem o trio de volta. O Yuri jogou bem, o Yuri poderia ter feito gol, o Memphis está, né, voltando a jogar bem, já tinha jogado bem contra o Cruzeiro. Então, assim, a volta do trio está sendo muito comemorada pelo Corinthians e já era uma expectativa no sábado. Então, sem dúvida nenhuma, esses caras vão fazer a diferença hoje. Por que comemorar tanto em PVC? O que eles oferecem? Um Garro que quando vê um Yuri e um Memphis ali, ele tem muito mais opções de passe, muito mais possibilidades em campo. Um entrosamento também entre Yuri e Memphis é algo que a gente falou aqui por muito tempo, como o futebol do Yuri melhorou com a chegada do Memphis. É um trio que tem um entrosamento e que um potencializa o futebol do outro. Como a gente viu naquele primeiro vídeo no túnel do Yuri com o Memphis, eles falam a mesma língua. Mesmo um falando holandês e o outro falando português. Idiomas não, é a mesma língua assim. É a linguagem do amor. Eles falam a mesma língua. São 7 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Corinthians perdeu para o Barcelona de Guayaquil com os 3 juntos neste ano. Neste ano são só 7 inícios de partida. Tem um 8º jogo que eles jogaram juntos, que foi contra o Guarani, empate por 2-2. Mas o Memphis e o Garro entraram aos 14 do segundo tempo. Então foram 31 minutos só. Então são 7 jogos e mais 31 minutos. E com 0 derrota. Então, uma derrota, que foi o Barcelona de Guayaquil. Aquele 3-0 lá no Equador. Isso dá uma noção. Os melhores momentos do Corinthians desde o ano passado não foram nem com o Luxemburgo, nem com o Antônio Oliveira, nem com o Ramon Dias, nem com o Dorival, foram com Memphis e Yuri e Garro. Só que tem uma peculiaridade da montagem do time que é difícil ter certeza, porque não acho que dê para jogar contra o Palmeiras com losango de meio campo. A gente vai ver isso logo mais na prancheta. Vamos ver, né? Pela questão defensiva. Eu imagino que o PVC vai falar isso, mas depois ele vai trazer mais detalhes. Para a gente finalizar esse assunto por hora, porque daqui a pouco a gente volta a falar do derby mais pro meio aí, pro fim do programa, que tem muito assunto por aqui hoje. Mas é um trio que tem mais poder de fogo nesse momento que o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito coletivo, né? Claro, você tem vários jogadores que podem resolver ali, joga junto há muito tempo e tudo mais. Mas é um trio, assim, que tem mais força para decidir uma partida como essa, vocês acham? Acho que Yuri e Memphis tem muito, o Garro tem menos gol, mas tem também. O Garro fez o gol lá em Barueri ano passado. É que o Garro, quando toca na bola, você vê que, assim, o Corinthians sem o Garro, ele é um time. Com o Garro, ele é o cara que abastece demais, ele está sempre em cima, ele está correndo, é um brigador. Tem aquela coisa da raça argentina. Eu vejo o Garro como mais tentando recuperar a bola do que propriamente o Memphis. O Memphis tem ali a trombada, ele vai nos zagueiros e tal, mas ele não é aquele cara super intenso como o Garro é. O Garro é o jogador da intensidade. O Yuri é o jogador da intensidade. Então, assim, eu gosto muito da dupla Memphis e Yuri Alberto, mas o Garro, para mim, dos 3... é o cara que faz a diferença, é o cara que faz o time andar como conjunto, né? As individualidades, Yuri, Alberto e Memphis, lá em cima, top. Mas o Garro é o que transforma o Corinthians num conjunto forte, como é o Palmeiras.